após mim. Ele não me amou primeiro. Eu amei ele e ele passou a me amar. A velha aliança diz que nós temos que amar Deus primeiro e Deus vai nos amar. Se eu amar ele de todo o meu esforço, essa é a velha aliança. Jesus citou a velha aliança para o religioso que queria saber, que ele já cumpriu tudo na velha aliança. Mas Jesus diz, o novo mandamento, na nova aliança, eu vos deixo amar os outros como eu primeiro vos amei. Na epístola de João, ele diz, nós o amamos, porque primeiro ele nos amou. Há uma mudança radical de aliança, de testamento. Não somos nós que temos que amar, esforçar, amar Deus primeiro. Então eu vou ser minha esposa, amar, meus filhos vão amar a Deus, porque aí Deus vai nos amar, Deus vai nos abençoar. Não. Ele já nos amou primeiro. E nós vamos corresponder ao amor dele. Primeiro ele nos escolheu. Primeiro ele nos amou. Primeiro ele se achegou a nós. Ele nos alcançou. Ele nos reconciliou. Em Efésios diz, ele já nos abençoou. Então não é o que eu faço, mas é o que eu acredito. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa nós vamos acreditar no que Jesus já fez por nós. E nós vamos viver isso. Isso vai fazer toda a diferença no meio das lutas, no meio dos conflitos, no meio das frustrações, no meio dos abalos que vamos passar todo mundo. Mas o que nos faz vencer não é porque nós sabemos o caminho das pedras, mas é porque Ele nos fez mais que vencedores. Ele já nos fez. Mas quando eu aplico fé, eu acredito, eu trago isso para mim. Eu trago isso para minha casa. No que nós estamos acreditando? Essa é a pergunta que eu quero deixar conosco nesta noite. Deus diz para Abraão, eu já te escolhi, já te abençoei. E eu quero que a partir disso, você ensina seus filhos a andar no caminho certo e andar na justiça, para que venha acontecer tudo que eu já disse ao teu respeito. Deus está dizendo, eu já disse ao teu respeito. Eu não disse, se vocês fizeram tudo isso, aí eu vou liberar uma bênção sobre vocês. Em Gênesis 18, 19, Deus diz isso. Diz, eu já escolhi Abraão. Já escolhi a casa dele. Agora a tarefa de Abraão é viver isso, acreditar nisso. E levar a sua casa a viver isso. Viver isso, ser justo diante de mim. Não, agora nós vamos nos justificar. Mas a Bíblia nos diz como que Abraão alcançou a justificação. Mediante a fé, foi-lhe imputado por justiça. Não é algo que Abraão fez, mas é algo que Abraão acreditou. Abraão acreditou. Em Gênesis 18, Deus já diz isso a respeito de Abraão e a sua casa. Deus continua dizendo isso porque essa é antes da lei. Ele diz, toda a bênção de Abraão também pertence a nós. Eu quero terminar esta noite dizendo isso. Deus já escolheu abençoar você e a sua casa. Não porque nós merecemos, não porque nós dedicamos, fizemos, ou porque não estamos fazendo certo, é por isso que a gente está sofrendo, é por isso que a nossa casa está demolindo, por isso que o nosso casamento, porque a gente não está fazendo. Não, não é pelo fazer. Nosso fazer não vai trazer nada. Nosso fazer só vai provar que ninguém é justo, nem sequer um. Todos somos destituídos da glória de Deus. Esse é o que o fazer mostra.
Deus quer de mim? Deus quer que eu creia. É o meu crer que vai trazer. O que você tem crido em Deus pela sua casa? O que você está crendo? No meio das aflições, no meio das lutas, no meio das desavenças, no meio das brigas, no meio dos conflitos, no meio de tantas perdas, o que nós estamos acreditando? Que nós temos que fazer mais? Eu vou ter que me consagrar mais, senão não vai acontecer isso. Não, isso é velha aliança. Na nova aliança, não é você se consagrar mais. Pastor, então eu não preciso ter uma vida consagrada a Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso é consequência de um relacionamento. O relacionamento não está nisso. Isso é consequência. O que eu tenho que fazer então? É crer. Hebreus, ele diz: ninguém recebe de Deus se não for mediante a fé. Quem se achega a Ele tem que crer que Ele é e que Ele é galardoador. Ninguém agrada a Deus se não for mediante a fé. Sem fé é impossível agradar. Nós achamos que nós vamos agradar, nós vamos alcançar fazendo. E tem gente que, se você for sondar, você vai descobrir que a fé é tão pequenininha, tão menininho na fé, não sabe nem o que é acreditar em Deus, nem sabe nem acreditar certo, está acreditando tudo errado, mas porque acha que é tanto fazer e frustra-se. E nós ensinamos nossos filhos assim, e eles chegam a um ponto que ficam frustrados com Deus, porque não resolve tudo. Deus está nos chamando a mudança de mentalidade. Começar a crer. A crer. Os discípulos perguntaram para Jesus: o que nós devemos fazer para realizar todas as obras de Deus? Ou fazer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele. Ué, então eu não preciso ficar fazendo. Não, ele não disse que não precisa fazer nada. Paulo disse: como eu sirvo a Deus no meu espírito. Mas ele diz: incessantemente eu oro por vocês. Ele não está dizendo que eu não oro mais. Eu não preciso mais orar mais para ninguém. Eu não preciso nem orar mais pelo meu filho, pela minha filha. Não ficar orando. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: eu não cesso de orar por vocês, mas eu não estou acreditando que é a minha oração que vai fazer a mudança. Entendeu? Então, quanto mais eu orar, quanto mais vigília eu fizer, aí Deus vai tocar na vida da minha filha. Não. É quanto eu acreditar o que Jesus já fez por ela, que eu vou trazer isso para a vida dela. Então, por que eu fico orando? Eu estou orando porque eu dependo de Deus, porque eu acredito nele, porque eu creio no que ele diz. Mas se passar aquela sexta-feira eu não consegui fazer a vigília, eu não fico debaixo de condenação. Aí eu recebo uma notícia que minha filha piorou, ela agora se envolveu com coisa mais pesada. Eu não fico debaixo, é porque eu não orei suficiente. Não. A lei traz isso. A lei traz condenação. A lei traz acusação, porque você não cumpriu tudo. A graça nos liberta da lei. Então, mesmo que eu receba uma notícia dessa, eu sei que é prova da minha fé. Eu vou permanecer acreditando. Eu vou dormir. Pois é, eu não fiz vigília, mas não é a minha vigília que vai salvar a minha filha. Eu creio que Deus já colocou a mão sobre ela. Se ela entrar até no profundo do mar, Deus vai tocar nela. Eu acredito. Então não é porque eu não orei suficiente. O problema é porque eu não estou acreditando corretamente.
eu estou acreditando que é na vigília, em vez de acreditar que é na obra que Jesus já fez. Vocês estão entendendo? Eu estou acreditando que é de ficar tantas noites de joelho que meu marido vai se converter. Porque eu ouvi tanto testemunho que fulano tal ficou 10 anos de joelho, toda noite o marido se converteu. Aí você faz 10 anos, seu marido não se converte, aí você fica injusto, Deus é injusto. Na realidade não é porque ele ajoelhou 10 anos que o marido se converteu. O marido se converteu porque Jesus já morreu por ele. Se converteu porque o evangelho chegou ao coração dele. Porque ele respondeu ao evangelho de Cristo Jesus. Você pode orar. Se o evangelho não chegar para ele, ele não vai se converter nunca. Tem muçulmanos se convertendo a rodo. Ninguém da família está de joelho orando há anos. É porque o evangelho está chegando a eles. O evangelho é o poder de Deus pela salvação. Então o que eu fico lá orando? Eu estou orando para que o evangelho chegue a ele. Eu estou orando para que o entendimento se abra, e que eu estou orando que de uma forma Deus ou me usa, ou usa alguém para que o evangelho puro do amor de Deus chegue ao coração dele. E se isso leva anos, eu persisto nisso, porque eu acredito no poder do evangelho para a transformação do meu marido. Eu não estou acreditando que é no meu joelho que ele vai se converter, eu estou acreditando que é no evangelho que ele vai se converter. Por isso que a gente tem conversões e conversões. Tem conversão que não é bem convertido, é convencido, começa a ir para a igreja, de tanto a mulher insistir. E aí performance. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não está baseado em performance, não está baseado em leis, não está baseado em regras, não está baseado em minha escolha primeiro, mas está baseado naquilo que Deus escolheu. Em Cristo Jesus, Ele escolheu a mim e a minha casa, e pelo Espírito de Deus, nós servimos a Ele, debaixo de uma nova aliança, debaixo do amor de Deus, debaixo da graça de Deus, e nós acreditamos. Se há algo que eu preciso colocar na minha vida, é fundamento da fé. O que eu acredito? Jesus dizia para as pessoas: não foi meu poder que te curou. Claro que foi poder de Deus, mas ele nunca respondeu a ninguém: meu poder te curou, porque você buscou o meu poder. Deus disse: foi a tua fé, porque você acreditou. Porque você acreditou, saiu o poder e te curou. Se nós cremos correto, nós vamos ver a nossa casa andando na bênção que Ele já nos deu. Eu vim te dizer nesta noite, Deus não está preparando uma bênção para você, Ele já te abençoou. Ele está preparando você para desfrutar a bênção, porque a bênção Ele já liberou. Em Cristo Jesus já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Você pode levantar as mãos para o Senhor nesta noite, fechar os olhos, começar a agradecê-lo pelo aquilo que Ele já fez em Cristo, por você, pela tua casa, o que Ele já realizou, que nós não precisamos, nós realizamos. Eu preciso compreender o que Ele já fez, acreditar o que já é meu, acreditar na herança que o Senhor já nos deu, acreditar que eu e a minha casa somos dele, pertencemos a Ele em Cristo Jesus. Eu e a minha casa vamos andar na nova aliança,
libertos da lei, servir pelo Espírito. Mas agradecer a Deus pela mudança radical que vai desencadear na sua casa, porque estamos saindo debaixo de uma velha aliança que ainda nos cerca, que ainda rege nossa vida, e pela fé rasgamos o véu. Aliás, ele já foi rasgado. Nós entramos pela fé numa aliança que é maior, que é melhor, tem promessas maiores, melhores. Obrigado, papai, por esta noite. Obrigado, Deus, por cada um de nós reunido aqui. Obrigado por esse fim de semana maravilhoso que o Senhor já separou para nós. Coisas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, não penetrou ainda em nossos corações, não sabemos ainda, mas já são coisas, segundo a sua palavra, coisas que o Senhor já nos preparou. Mas nós somos e reconhecemos e determinamos, e essas coisas são nos reveladas pelo teu Espírito que está em nós. Que nesse final de semana nós vamos conhecer, nós vamos entender, nós vamos adentrar, nós vamos possuir o que o Senhor já nos deu. Obrigado pela libertação que está vindo, porque Jesus já realizou na cruz. Nossos lares vamos viver debaixo de uma leveza, nós vamos viver debaixo, sim, Deus, de uma aliança nova em Cristo, que não é mais nova, é nova porque é diferente da outra. O teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Nós não vamos viver debaixo de um jugo pesado, de acusação, de condenação, de falhas, de fracassos, de frustrações, mas sim, nós estamos debaixo da tua graça, e nós vamos acreditar no que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos escolheu, papai já nos escolheu em Cristo Jesus. Toda a nossa casa é tua, Senhor. Mesmo aqueles que não te conhecem pessoalmente, ou não estão vivendo a realidade da nova aliança ainda em suas vidas, mesmo aqueles que estão passando por situações difíceis, de conflitos, de frustrações, de decepções, de lutas, mesmo aqueles que estão perdidos, nós cremos naquilo que Jesus já fez na cruz. A tua palavra diz que o Senhor Deus estava nele, já reconciliando o mundo todo para contigo, não levando em conta os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque a nossa casa é tua, comprou pelo seu sangue, nos escolheu primeiro, e nós escolhemos porque fomos escolhidos. Te servimos servindo as pessoas, servindo pessoas em nossa volta, com amor, com alegria, com os nossos dons, com nossos talentos, com aquilo que temos, com aquilo que somos, sem nos comparar a outros, sem ter um monte de regras para perseguir e praticar, para demonstrar que estamos servindo. Servimos quando fazemos aos outros, e a nossa casa vai amar as pessoas, vai ter compaixão das pessoas, vai fazer aos outros, porque fazendo assim, estamos fazendo a Ti. Nós vamos anunciar o Evangelho aos outros, nós vamos atender os outros, nós vamos amar as pessoas que não são amadas, nós vamos doar-nos, porque assim estamos servindo ao Senhor. Por isso podemos declarar
eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Senhor, que nesse final de semana haverá restauração, haverá reconciliação, haverá cura, vínculos serão restaurados, a nossa fé será fortalecida. Nós vamos andar mediante a fé, porque o justo vive pela fé. Nós vamos acreditar no Senhor e demonstrar pelas nossas obras, pelas nossas práticas,